Milionário fica surpreso ao ver mendigo negro abraçando sua filha no hospital e decide agir. Era um dia tão nublado que parecia até que o céu tivesse se esquecido de abrir. Eduardo Mendes, milionário conhecido por sua fortuna e frieza, estava ali, encostado no corredor frio de um hospital em São Paulo. O cheiro forte do desinfetante entrava pelas narinas, misturado ao ar pesado de ansiedade e medo. Sua única filha, Isadora, estava internada, doente, e cada segundo parecia tortura. Ele segurava as mãos tremendo, o peito apertado por um nó invisível, enquanto o mundo lá fora continuava indiferente. Quando olhou ao redor, algo inusitado chamou sua atenção. Um garoto negro, magro, com roupas sujas. E uma expressão tão séria quanto a dele estava no quarto de Isadora. Luan, um menino de rua de uns 10 anos, com olhos que pareciam carregar histórias demais para a idade dele, abraçava sua filha. O toque era simples, mas parecia ter o poder de aliviar parte daquela dor sufocante. Isadora, tão pálida e frágil, se afogava naquele abraço como se fosse um refúgio. Eduardo sentiu uma onda de desconforto, quase ódio. Como aquele mendigo podia estar ali, tão perto da filha em um momento tão delicado? Quem era ele para compartilhar um espaço que, na visão fria de Eduardo, pertencia à riqueza, ao sucesso, à proteção? Mas ele não conseguia desviar o olhar. Quanto mais observava, mais ficava confuso. Luan parecia entender uma dor que Eduardo nem conseguia vocalizar. O garoto falava pouco, mas o silêncio dele transbordava de uma empatia inesperada, quase mágica. Os lábios trêmulos de Isadora se acalmavam no calor daquele abraço inesperado. E Eduardo? Ele se pegava questionando tudo. Será que aquela presença poderia realmente significar algo? Ou era só sua cabeça pregando peças em meio ao desespero? Enquanto as horas se arrastavam, a tensão no hospital só aumentava. O som apático das máquinas, o vai-vem dos médicos cansados, os murmúrios abafados no corredor. Tudo parecia conspirar para um clima de angústia, onde a esperança mal encontrava espaço para respirar. E ali, no meio de tudo isso, estava Luan, um sobrevivente invisível, com um passado obscuro, que terminava por ser o último pedaço de conforto na vida daquela garota. Então, como se o destino gostasse de testar Eduardo até o limite, uma mulher surgiu de repente na porta do quarto. Raquel, desesperada, disfarçada por roupas simples, e o olhar assustado de quem carrega um passado perigoso e cheio de dor, entrou aos tropeços. Ela era a mãe de Luan, perdida e buscando respostas, envolta num mistério palpável. O encontro entre eles fez o ar congelar. Raquel não tinha ideia do que encontraria ali, naquele hospital. Eduardo não estava pronto para lidar com ela, nem com o turbilhão de emoções que essa aparição traria. Com a guarda temporária de Luan agora nas mãos de Eduardo, o jogo mudava. O milionário, que antes só via o mundo com óculos embaçados pelo cinismo e pela dor da perda da esposa, deixada para trás por uma tragédia cruel, começava a sentir algo estranho mexer dentro dele. Algo que ele não queria, mas talvez precisasse. Esperança. Só que tem algo mais nesse menino. Um segredo guardado a 7 chaves que pode destruir tudo que eles começaram a construir juntos. Eduardo vai ter que decidir até onde está disposto a ir para proteger essa nova família que surge entre suspiros, medo e um futuro incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão no hospital se concentrava, Eduardo ainda estava paralisado pela presença de Luan e Raquel. O cheiro de desinfetante aumentava, como se o ambiente estivesse reprimindo tudo ao seu redor. Justo quando ele pensava que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, a porta do quarto se abriu novamente, batendo levemente na parede. Uma enfermeira entrou apressada, sua expressão uma mistura de urgência e alarme. Senhor Mendes, preciso falar com você agora. O coração de Eduardo disparou. Que poderia ser tão grave? Ele seguiu a enfermeira até o corredor, onde a luz fluorescente parecia quase ofuscante. É sobre sua filha. Ela precisa de um tratamento que não temos aqui. Temos que transferi-la para uma unidade especializada em outra cidade. As palavras dela caíram como um balde de água fria. Eduardo pauria em um pesadelo que não parecia ter fim. Desesperado, ele se virou, sua mente girando como um tornado. Mas antes que pudesse articular qualquer palavra, algo de repente chamou sua atenção do canto do corredor. Uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Uma mulher mais velha, com uma tatuagem familiar no braço, caminhava em direção a ele. Era Ana, sua ex-esposa, há muito desaparecida e dada como morta. A mesma que ele acreditava ter perdido em um trágico acidente anos atrás. Mas agora ali estava ela, viva, em carne e osso. Eduardo ficou paralisado. Ana? A voz dele mal escapava, embargada pela incredulidade. A mulher hesitou, seus olhos passando de raiva para medo. Eduardo, eu não queria que você soubesse. A vida me levou para longe. Mas eu voltei. Luan, ele é nosso filho. A última frase cortou o ar como uma faca. O raciocínio de Eduardo parou. Luan, o menino que havia encontrado consolo na sua filha, era fruto do seu amor perdido? Como isso era possível? Ele olhou para o garoto, que, sem saber do tumulto, continuava ao lado de Isadora, oferecendo seu abraço caloroso. O choque se misturava à confusão. Eduardo não sabia se deveria gritar, chorar ou rir. Ana estava ali e Luan era o filho que ele achava que nunca teria. Como ele não havia percebido? Isso antes, a revelação era como um golpe de punho aberto, atingindo-o diretamente no coração. Ele se esforçou para manter a calma, mas o nó na garganta apertava mais a cada instante. Ana tentou se aproximar. Por favor, precisamos conversar. É sobre o legado, Eduardo. Luan pode ser a chave. Mas a mente de Eduardo estava em pedaços. Raquel, a mãe de Luan, aterrada com a reviravolta, observava de longe. O olhar dela era de uma mistura de raiva e dor. Você mentiu para mim. Eduardo parecia não conseguir discernir o que era real. A situação era caótica, e tudo o que ele conhecia virou de cabeça para baixo. E o que mais ele não sabia sobre seu passado? No fundo do corredor, o monitor cardíaco apitava freneticamente, aumentando a angústia e a urgência da situação. A enfermeira que havia chamado Eduardo inicialmente agora tentava acalmar os gritos e o pânico que se espalhavam pela ala. Eduardo olhava de um lado para o outro, sem saber a quem dirigir sua raiva
e a quem buscar consolo. E no meio de todo esse tumulto, algo inesperado aconteceu. A porta do quarto de Isadora se abriu novamente. Um médico estava prestes a dar notícias. Mas quando ele entrou, um sentimento pesado de desespero tomou conta. Desculpe interromper, mas precisamos agir rápido. A situação é mais grave do que pensamos. Eduardo sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Ele tinha que decidir rapidamente. O que era mais importante? O que estava em jogo agora era muito além do que simplesmente sua filha. Era o que ele perdera e tinha a chance de recuperar. Uma nova família se formava, mas o que mais poderia vir à tona? A única certeza era que os segredos começavam a emergir das sombras, e ele mal podia imaginar o que mais estava por vir. Quando o médico entrou, a tensão aumentou como um balão prestes a estourar. O homem, com um semblante grave, não perdeu tempo. Precisamos agir rápido. A situação da sua filha é mais grave do que pensávamos. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que poderia ser pior? O coração batia acelerado, quase a ponto de explodir. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, um grito ecoou pelo corredor. Não, não pode ser verdade! Raquel, mãe de Luan, parecia desmoronar. Ela estava paralisada com a atenção dividida entre Eduardo e o médico, como se tivesse sinalizado para ele. A expressão de terror no rosto dela fez o estômago de Eduardo virar. O que ela sabia? Antes que pudesse processar tudo, uma sirene soou à distância, e a enfermeira que havia chamado Eduardo rapidamente se aproximou, com um olhar bifurcado entre o medo e a fatalidade. Eduardo, precisamos que você assine essa transferência. Ele pegou a caneta, mas com a consciência totalmente alheia ao que estava fazendo. Era um gesto automático, como se as palavras da enfermeira estivessem envoltas em um nevoeiro. Enquanto isso, seu coração se perguntava se Luan era realmente um filho perdido ou algo muito mais complexo. Ela precisa do tratamento, Eduardo. É a única chance, a enfermeira insistiu. E se não fosse apenas um tratamento? E se houver algo que você não está contando? A voz de Raquel cortou a conversa. Ela parecia cada vez mais em pânico e causando um clima de tensão palpável que poderia ser cortada com uma faca. O olhar dela se fixou em Luan, que ainda estava ao lado de Isadora, sem entender o colapso emocional ao seu redor. Foi então que Ana, a ex-esposa de Eduardo, deu um passo à frente. Por favor, podemos tirar isso daqui? A vida dele está em jogo. Sua súplica era um grito desesperado, mas a verdade revelada, a angustiante distância entre eles, era muito mais do que palavras. E nesse instante, o inesperado aconteceu. A porta do quarto se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar para muitos ali. Henrique, o irmão de Eduardo, que ele há muito não via. Mas havia algo de errôneo na situação. A expressão de Henrique era de pura aflição e culpa. Eu sinto muito, Eduardo. Eu não queria que você descobrisse. Assim, a verdade é que Luan é filho de Raquel e de mim. O impacto da revelação atingiu Eduardo como uma onda violenta. As peças começaram a se encaixar de maneira cruel. O menino que havia encontrado abrigo e carinho em sua filha era, na verdade, um produto de uma traição amarga. Apontando com a mão trêmula, Eduardo exclamou: Você? Como você pôde? Raquel tentou explicar, mas suas palavras eram um emaranhado de arrependimento e dor. Luan, inocente em tudo isso, observava a cena, sem saber que todo aquele universo estava desmoronando ao seu redor. Ana, perplexa, procurou a expressão de Eduardo. Ele não sabe, Eduardo.
Não tem ideia do que estou falando. Ela estava tão confusa quanto ele. A atmosfera no hospital estava carregada. A vitrine não era apenas de dor, mas de uma verdade crua que começava a emergir. A doença de Isadora, a conexão inesperada com Luan, o jogo de relações familiares. O que Eduardo fez na sequência, que faria seu mundo desmoronar, era indefinido. O monitor cardíaco apitava de forma frenética, e um aspecto dramático cobriu tudo. O que faremos agora? O desespero estava estampado nos rostos de todos, mas a pergunta pairava no ar, angustiante e sem resposta. Todas aquelas vidas entrelaçadas por tragédia e desconfiança, cada uma segurando um segredo devastador, atravessavam um abismo que nesse momento parecia imensurável. Eduardo se viu frente a um caminho bifurcado, até onde ele iria para proteger sua nova família. O que mais ele não sabia? Uma possibilidade impensável estava prestes a se revelar, e qualquer resposta parecia distante, como se um novo pesadelo estivesse prestes a começar. Eduardo ainda estava atordoado, a cabeça girando com as revelações. Era como se o mundo ao redor dele estivesse desmoronando. Ele olhou para Ana, depois para Raquel e Henrique, sua mente se debatendo entre a confusão e a raiva. O que eles estavam fazendo? Como isso era possível? O hospital parecia um labirinto de emoções e segredos, com o coração de Eduardo pulsando cada vez mais rápido. O que você quer dizer com isso? Ele se viu gritando. A tensão crescia e a enfermeira perguntava se estava tudo bem. Os olhares se cruzavam e a confusão reinava. Luan continuava ali, sem entender, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Foi então que Eduardo ouviu um barulho estranho, como se algo tivesse se quebrado. Voltou-se para a porta do quarto de Isadora, que se escancarou de repente, fazendo um estrondo. O médico entrou apressado, o rosto pálido. Senhor Mendes, precisamos de você imediatamente. Eduardo se sentiu paralisado, o olhar fixo no médico. Do que se trata? O que está acontecendo com minha filha? Sua voz carregava um desespero que ecoou por todo o corredor. Ela teve uma complicação. Precisamos transferi-la. Agora. As palavras cortaram como gelo. Ele não tinha tempo para entender. A adrenalina tomou conta. O hospital se transformou em um turbilhão. O som de passos apressados, gritos distantes, biping de monitores, tudo parecia um pesadelo. Ele virou-se para Luan, que ainda observava, confuso. Fique aqui! Eduardo gritou, sem saber se o menino estava ouvindo. Raquel estava paralisada, ainda processando a dor da revelação, enquanto Henrique tentava entender o que fazer. Ana se aproximou, quase implorando. Eduardo, precisamos discutir. Luan é... Mas antes que ela pudesse completar, um grito ensurdecedor ecoou pelo corredor. Era de Raquel. Ela estava desmoronada, a expressão de horror em seu rosto. Não, não, isso não pode estar acontecendo. O alarido fez o médico parar em seco. Raquel, o que aconteceu? O olhar dela estava fixo em algo, e Eduardo se virou, o coração disparando. Era Luan. O menino caíra no chão, seu corpo tremendo, os olhos revirando. O médico correu para ele, e no segundo em que as mãos do profissional tocaram a criança, uma onda de choque percorreu a sala. Ele não pode ser, Ana murmurou. A cena se desenrolava diante deles como um filme de terror. O desespero tomou conta de Eduardo. O que está acontecendo?
O que há de errado com ele? Raquel, você sabia? O médico a questionou, e ela não conseguiu olhar. Era como se a verdade estivesse prestes a emergir, uma sombra que pesava no ar. O que você escondeu? A voz de Eduardo tremia de raiva e dor. As perguntas ecoavam, cada uma mais pesada que a anterior. Raquel hesitou, as lágrimas escorrendo, e finalmente respondeu entre soluços. Luan, ele tem uma condição rara, algo que não posso explicar. Se ele não for tratado... Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E então, como uma lâmina afiada cortando o caos, uma nova revelação surgiu. Ele não é filho de nenhum de nós. A voz de uma enfermeira surgiu do fundo, carregando um peso inominável. Luan é um paciente que estava sob seus cuidados. Ele foi trocado na maternidade. Um silêncio profundo pairou sobre todos. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Todos os laços, todas as verdades, desmoronavam em um segundo. Quem é o verdadeiro filho de Raquel? A pergunta ressoou. Mas o que realmente importava? O que mais estava escondido? E enquanto Luan lutava contra a crise no chão, Eduardo sentiu que seu mundo definitivamente mudara. O futuro que ele imaginara, uma família reunida, estava se desintegrando. O que mais ele não sabia? As chamas de um novo conflito começavam a se acender. E a verdade ardia no ar, pronta para incinerar tudo ao seu redor. Eduardo estava paralisado. O mundo à sua volta desmoronando. Cada respiração sentia como um desafio. Suas mãos tremiam. O que estava acontecendo? Luan, o menino que havia encontrado conforto em Isadora, agora no chão, sem nenhum sinal de vida. O pânico tomou conta do corredor, enquanto todos pareciam atordoados. Por favor, alguém me ajude. A voz do médico ecoou. E Eduardo não fazia ideia do que fazer. A cena era de cinema. Mas a realidade era ainda mais cruel. Um feixe de luz cortou a escuridão do medo, mas a esperança se apagava rapidamente. Ele sentiu o estômago embrulhar ao ver Luan em colapso, a vida aparentemente escorrendo entre os dedos. Não, não! Raquel gritava, correndo até o menino, enquanto Henrique a seguia, as expressões mudando rapidamente de pânico para desespero. O está acontecendo? A cada segundo o coração de Eduardo batia mais forte, e a incerteza ameaçava engolir tudo. Ana também estava ali, em choque. Eduardo, nós devemos... Mas ele não queria ouvir. As palavras dela soavam distantes. Teve a sensação de que o mundo girava e tudo ao redor era um emaranhado de vozes confusas. Um médico se apressou até eles, a atenção completamente voltada para a criança. O tempo parecia desacelerar. Preciso de espaço, o médico gritou. Ele e a enfermeira começaram a realizar manobras, e Eduardo não conseguia se mover. O que era real? Luan, seu vínculo inesperado, estava ali, mas a verdade revelada os separava. E como um relâmpago no céu escuro, algo inesperado aconteceu. A porta do quarto de Isadora se abriu novamente, batendo com força. A enfermeira que antes havia solicitado a transferência apareceu. Seu olhar estava pálido, confuso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Senhor Mendes, você precisa ver isso. Uma onda de adrenalina correu pelo corpo de Eduardo. O que está acontecendo?
Ele avançou, incapaz de ignorar a sensação de que seu mundo poderia mudar mais uma vez. É sobre sua filha e o que encontramos durante os exames. A enfermeira hesitou, as palavras mal saindo. O temor em seu olhar fez Eduardo se sentir mal. Era como se ela tivesse sua vida nas mãos. Diga logo, a voz dele. Era mais alta do que pretendia, mas a urgência era palpável. Fomos confrontados com uma possibilidade. As palavras dela marcaram o tempo. Então ela continuou. Encontramos um perfil genético que não corresponde ao seu. O chão parecia se abrir sob seus pés. O quê? O que você quer dizer? Eduardo mal podia acreditar. Era como se a terra estivesse se movendo abaixo dele. Ele não queria entender, mas uma parte de si estava assustada pela revelação. Em todos os testes, com Luan e com Isadora, há uma diferença. Os resultados indicam que Luan não é seu filho biológico. A frase caiu como uma bomba. O ruído do hospital, silenciando ao redor. Como é possível? Eduardo não conseguia processar. Ana, Henrique e Raquel olhavam, confusos e aflitos. Um turbilhão de emoções dominava suas expressões. Você pode me explicar isso? Raquel sussurrou, a voz cheia de angústia. O embate de verdades escondidas e o peso de segredos começou a fazer sentido. O que significava isso para Isadora? Para Luan? Na maternidade houve confusão. A enfermeira parecia hesitar, mas Eduardo não tinha tempo para isso. A ideia de que Luan não poderia ser seu filho, de que a vida deles estava construída sobre uma pilha de mentiras, chacoalhou cada parte de sua realidade. E enquanto o médico tentava reviver Luan no chão, a verdadeira natureza do que haviam construído começou a se revelar. Que laços frágeis eram aqueles que os mantinham juntos? Tudo o que parecia certo agora estava envolto em incerteza. Uma sirene começava a soar à distância, tensionando ainda mais o clima. Eduardo olhou para Luan, as tensões e os segredos culminando em um único momento. No fundo de seu coração, uma pergunta ecoou. A história deles tinha algum sentido? Ou tudo não passava de um emaranhado de destinos quebrados? O grito de Raquel quebrou o silêncio. O que vamos fazer agora? A incerteza pairava no ar. O futuro era um mistério, e tudo o que restava era esperar. Eduardo estava paralisado, o mundo à sua volta desmoronando. Ele piscava, tentando processar tudo. O médico, a enfermeira, Raquel, Ana e até Henrique pareciam sombras, meras figuras e um pesadelo. As palavras da enfermeira ecoavam na sua cabeça, ocupando cada espaço vago da razão. Luan não é seu filho biológico. Era uma frase que queimava, um golpe inclemente. E enquanto isso tudo acontecia, um silêncio pesado tomou conta do corredor. Os monitores apitando, o cheiro de desinfetante, as luzes fluorescentes piscando como se marcassem o tempo passando. Tudo parecia conspirar contra ele. O pânico era real, e a consciência do que estava para acontecer começou a se infundir nele como uma onda. Eduardo, precisamos fazer algo, Ana exclamou, a voz tremendo. Mas ele não sabia o que fazer. A apenas alguns passos de distância, Luan continuava lá, sem se mover, como se tivesse em um sono profundo. O médico já realizava manobras de ressuscitação, os dedos ágeis, enquanto Raquel se agarrava à parede, a expressão de horror dilacerando seu rosto. Não, não, Luan! Ela gritava, como se a voz dela pudesse trazer o menino de volta. Tudo fazia sentido agora, mas ao mesmo tempo fazia sentido nenhum. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas, e ele não conseguia juntar. O que mais não sei? O pensamento martelava na mente dele, fazendo seu coração acelerar.
O passado se despedaçava, e o futuro parecia um abismo desconhecido. Entrou então uma mulher, a enfermeira que havia chamado Eduardo antes, apressada, mas com um semblante diferente. Seu olhar estava vazio, como se levasse notícias não apenas de Luan, mas de algo que afetasse a todos. Sr. Mendes, a situação se agravou, e Eduardo sentiu o coração parar. O que poderia ser pior? Ele olhou para Raquel, depois para Henrique e finalmente para Ana. Algo aconteceu com sua filha. A enfermeira continuou, e Eduardo fechou os olhos, como se ao fazer isso pudesse escapulir das garras daquela realidade cruel. As amostras, os testes, os dados, não mostram que Isadora é sua filha biológica. Ele não conseguia respirar. A realidade desabou como um castelo de cartas. O estômago dele embrulhou, e um fio percorreu sua espinha. O quê? Como? Assim? A conversa, as revelações, tudo parecia um filme de terror. O chão parecia recuar, e a verdade se revelava como um quebra-gelo afiado. Ana parecia tão em choque quanto ele. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Sua voz era um lamento, e Eduardo podia sentir seu coração disparar. Foi uma confusão na maternidade, um erro de identidade, ou algo ainda mais sombrio. A enfermeira falava rápido, mas as palavras vinham como lâminas afiadas cortando pela verdade nua e crua. Ainda temos que agir rápido, gritou o médico, e Eduardo voltou a olhar para Luan, agora cercado por profissionais que faziam tudo o que podiam. Mas seu foco estava em Isadora. Ela é minha filha. Eu sei disso. A negação surgiu, quente e amarga. Raquel, ainda em pé, paralisada, teve um lampejo nos olhos, um misto de dor e redobrada esperança. Isso ainda pode ser revertido. O que podemos fazer? Ela estava se agarrando à única chance de salvar o filho, e ao mesmo tempo, o peso da estranheza da situação caía sobre cada um deles. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou pela ala do hospital, varrendo o silêncio. Eu sou a mãe dele. Era uma mulher que Eduardo nunca vira antes, com o cabelo desgrenhado e os olhos ardendo de um desespero palpável. De quem vocês estão falando? Luan é meu filho. A revelação caiu como uma bomba, e tudo que Eduardo conhecia começou a se desintegrar. A verdade não era apenas mais complicada. Agora era um labirinto de mentiras emaranhadas que disparavam uma torrente de emoções. Ele não podia entender. Quem é você? As palavras saíram como um sussurro quase inaudível. O verdadeiro erro estava em outro lugar, não na maternidade. A mulher disse, chorando, mas firme. Luan e Isadora estão ligados de uma forma que nem vocês imaginam. Eles são irmãos. O ar ficou pesado, e Eduardo sentiu que o mundo girava ao seu redor. A honra, a dor, a conexão, tudo estava sendo irrevogavelmente moldado por segredos que nunca deveriam ter existido. O que isso significava? Para cada um deles. Ele só sabia que o tempo estava correndo, e a verdade estava atrás de uma porta que ainda não tinha sido aberta. Eduardo estava em choque, a revelação a respeito de Luan e Isadora ecoando em sua mente como um eco distante. Ele mal conseguia respirar. As palavras da nova mulher não davam espaço para ele processar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sobre suas vidas? Mas, antes que pudesse pensar em qualquer uma dessas perguntas, o clima no hospital ficou ainda mais tenso. Luan é meu filho. A mulher gritou novamente, avançando na direção deles. Eduardo sentiu o coração acelerar, e Raquel parecia a ponto de desmoronar.
Você não pode simplesmente vir aqui e afirmar isso. Eu sou a mãe dele. Minha vida foi um inferno desde que ele foi levado de mim. Sua voz era uma mistura de desespero e raiva, ecoando pelas paredes brancas do hospital. Henrique, que estava ao lado, encarou a mulher com um olhar de desprezo. Você não sabe do que está falando. Ele foi trazido para cá e agora sua vida está em jogo. Mas ele deveria estar comigo. Ele é meu. O desespero da mulher era palpável, e seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e fúria. Eduardo não sabia se acreditava nela, mas o medo de perder Luan tomava conta dele. Você não pode simplesmente aparecer e estragar tudo, Eduardo resmungou, sentindo a frustração tomar conta dele. O caos que se concentrou naquele corredor estava prestes a explodir. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, uma fita da área de emergência se rompeu, e uma horda de médicos e enfermeiras começou a correr pelo corredor. Eduardo se virou para ver o que estava acontecendo, e seu estômago se revirou. A situação da sua filha está piorando, gritou um dos médicos, enquanto passava com uma expressão sombria. Não! Eduardo se sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado. Ele estava prestes a perder não apenas Luan, mas agora sua filha também. A qualquer momento, tudo ruiria. Mas, enquanto sua mente lutava para processar isso, algo ainda mais impactante ocorreu. A mulher, que já estava batendo forte no peito de Eduardo com seu drama, caiu no chão, desmaiada. Todos os olhares se voltaram para ela. Os sussurros de espanto começaram a preencher o ar, enquanto educação ou formalidades se esvaíam em frações de segundo. Chame uma ambulância, alguém gritou. O pânico tomou conta, e Eduardo não conseguia se mover. Ele se sentia congelado, observando a cena estranha. Toda a agitação do hospital em um turbilhão fervente de vozes e corpos, enquanto a mulher, aos poucos, começava a despertar. Mas quando ela abriu os olhos, uma expressão diferente tomou conta de seu rosto. Uma expressão de reconhecimento aterrorizante. Luan, você precisa saber. Você não é apenas meu filho. Você é filho de alguém muito mais poderoso, muito mais perigoso. A sala ficou em silêncio. O que ela havia dito? O que mais poderia existir? O que essa mulher estava dizendo? As palavras dela eram como um granizo que se abateu sobre todos ali. O choque foi instantâneo, e todos ao redor deles estavam paralisados, olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Raquel balançou a cabeça, aparentemente em negação. O que você quer dizer com isso, mulher? Que tipo de jogo você está jogando com nossas vidas? Eu estou falando do legado dele, do que está por vir. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo aqui. A mulher respirou fundo, os olhos lacrimejando. Se ele não for protegido, todos nós estaremos em perigo. Eduardo ficou atordoado. Ele tinha certeza de que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, mas ali estava a prova de que estavam apenas no começo de uma trama ainda mais profunda e sombria. A batalha pela vida de Luan, as verdades agonizantes sobre Isadora, agora se entrelaçavam com um mistério ainda maior. Uma sirene soou ao fundo, e tudo parecia estar um passo de desmoronar. O que era aquele legado? O que estava por vir? E como tudo isso afetaria suas vidas? Eduardo sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e a única certeza que lhe restava era que tudo o que imaginava saber estava prestes a ser desafiado. O futuro era uma névoa ainda mais densa, e ele era um refém de verdades que nunca pediu. Ele sabia que o hoje ainda não havia terminado, e o que mais havia em jogo seria revelado em um instante.
talvez antes que eles pudessem se preparar. Eduardo estava parado, a revelação da mulher ecoando em sua mente. A sala estava em um silêncio denso, como se o ar tivesse sido retirado. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele olhou para Luan, que estava não muito longe, e a histeria de Raquel. Tudo estava prestes a desmoronar ainda mais. Você está dizendo que Luan é filho de uma maneira que não podemos imaginar? A pergunta de Raquel saiu como um sussurro, mas a intensidade estava presente. A mulher a encarava com olhos cheios de lágrimas, a expressão misto de dor e determinação. Isso é uma mentira. Você só quer confundir a gente. Eduardo jogou as palavras como se fossem pedras. O desespero estava se transformando em raiva. O mundo estava desabando à sua volta, e ele se sentia impotente, à mercê de forças que não compreendia. A mulher respirou fundo. Você precisa entender. Luan não é apenas meu filho. Ele é parte de um legado. Ela hesitou, os lábios tremendo, como se aquelas palavras fossem um veneno. Ele é um herdeiro, e pode ser a chave para uma guerra que está prestes a acontecer. O médico estava lutando por Luan, e Eduardo dividia sua atenção entre a criança e as palavras daquela mulher. Que guerra você está falando? A confusão tomou conta dele, a cabeça girando. Um legado? Ele tinha apenas interações positivas com Luan, e agora isso tudo se tornava uma sopa de mistérios. Uma guerra entre aqueles que querem controlar o poder que ele carrega. A mulher se levantou, tentando recuperar a compostura, mas o clima estava pesado, e todos na sala conseguiam sentir. Henrique, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Eu não posso acreditar que você está envolvida nisso. Que história você está tentando vender? Sua voz estava cheia de ceticismo, mas ao mesmo tempo havia uma ponta de preocupação. Todos percebiam que a conversa estava prestes a escorregar ainda mais para o abismo. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. Luan é o resultado de uma aliança que foi feita para proteger algo muito maior. O olhar da mulher atravessou Eduardo, e naquele instante, algo se acendeu dentro dele. A interação estava carregada, como se um novo caminho estivesse se desenhando. E foi então que o alarmante grito de Raquel ecoou novamente. Não, Luan, não! Todos tornaram a olhar para a criança no chão, com a respiração contando os segundos. O médico estava em um frenesi de movimentos, mas a situação parecia incontrolável. Eduardo sentia o peito apertado, o medo tomando conta de cada fibra do seu ser. Nesse momento, o telefone de Eduardo tocou. Era um número desconhecido. Relutantemente, atendeu. Eduardo Mendes? A voz do outro lado era calma, mas urgentemente séria. Você precisa saber a verdade. A vida do seu filho está em um fio, e o que está acontecendo agora no hospital é só o começo. Quem é você? O coração de Eduardo disparou. Não posso me identificar agora. Mas quem está com você? Eles não representam o quê? Pensam. A verdadeira herança e o destino de Luan vão muito além do que você imagina. A ligação caiu. Eduardo ficou congelado, completamente surpreso. O que você está escondendo? Ele se virou para Raquel, seus olhos transbordando tempestades. O que ele tinha como certo agora estava completamente destruído. O que mais ele não sabia? E enquanto os mundos deles pareciam colidir, o futuro se tornava ainda mais incerto. Raquel, Ana, Henrique e bandidos invisíveis espreitavam nas sombras da verdade interrompida, mas a revelação era tão grave que Eduardo não sabia como o cenário ficaria se mais segredos fossem revelados.
E enquanto todos estavam voltados para o destino de Luan, as perguntas se acumulavam. E se Eduardo não fosse apenas um pai tentando proteger seu filho? E se ele estivesse prestes a se envolver em algo muito maior do que ele jamais poderia ter antecipado? A hora da verdade estava se aproximando. E o que aconteceu seguiria para muito além do que eles estavam prontos para suportar. Eduardo estava paralisado, a revelação da mulher ecoando em sua mente. O peso das palavras dela era quase insuportável. A ideia de que Luan e Isadora fossem irmãos, parte de um legado complicado. Era um turbilhão de emoções. O desespero tomava conta de cada segundo. O hospital parecia estar sufocando as esperanças que ainda restavam. Luan, não! O grito de Raquel quebrou. Silêncio. Seu rosto pálido, marcado por lágrimas. Isso não pode ser verdade. O desespero dela era palpável, e Eduardo sentiu seu coração acelerar. As vozes ao seu redor se tornaram um zumbido distante, enquanto seu olhar se fixava na mulher, que agora parecia estar à beira da frustração. Eu estou dizendo a verdade. Vocês todos precisam entender que o que está em jogo vai além de nós. Ela se aproximou de Eduardo, os olhos ardendo em intensidade. Luan carrega em si um poder que nem mesmo ele conhece. Um poder que vem da nossa linhagem. Eduardo a encarou. A insustentável combinação de raiva e medo se formando em seu peito. Que poder! Que linhagem! Você está falando como uma louca. A incredulidade estava estampada em seu rosto, mas a mulher não recuou. Se não acreditam em mim, então vocês verão. Antes que pudesse completar a frase, um grito estrondoso cortou o ambiente. Era a enfermeira que havia chamado Eduardo momentos antes. Ela saiu correndo de uma sala ao fundo, com um olhar de pânico absoluto. Alguém, chame segurança. A voz dela tremia, e Eduardo sentiu um arrepio correr por sua espinha. Tem alguém aqui. Alguém está tentando sequestrar uma criança. As palavras dela ecoaram como um trovão. O que significava aquilo? Eduardo estava confuso, mas o terror em seu estômago se intensificou. O que você está dizendo? Ele se virou, percebendo que todos estavam aprisionados um ao outro em uma rede de desconfiança e medo. E então, em um movimento brusco, um homem apareceu correndo pela porta dos fundos do hospital. Ele estava vestido com roupas escuras, o capuz cobrindo seu rosto. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Era um invasor, um intruso determinado. O homem se dirigiu em direção a Luan, e o pânico tomou conta do corredor. Não, afastem-se dele! Eduardo gritou, avançando em direção ao estranho. Mas antes que pudesse alcançar o menino, o homem puxou algo de dentro do casaco, uma arma. O que você quer? A voz de Eduardo saiu como um grito, a adrenalina percorrendo seu corpo. O intruso apenas riu, um riso profundo e ressoante que não combinava com a situação. Ele é especial e eu não posso deixar que ninguém interfira. Luan é importante demais. A tensão e o pânico se espremeram no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eduardo olhou para Raquel e Ana, seus rostos marcados pelo medo. As vozes dos médicos e enfermeiras começaram a se elevar, e o caos se espalhava rapidamente. E em um instante, tudo mudou. O homem disparou para o lado, mas não antes de alguém gritar: "Cuidado!" Era Henrique, pulando em direção ao invasor. Um movimento desesperado e arriscado. O tiro ecoou, e o mundo pareceu parar. Eduardo olhou horrorizado enquanto o corpo de Henrique caía. Não! O grito de Raquel ressoou, e o som da sirene aumentou, o que tornou tudo ainda mais surreal. O caos tomou conta do corredor,
enquanto os seguranças chegavam atrasados, e o hospital virou um campo de batalha inesperado. A mulher que afirmara ser a mãe de Luan agora estava em choque, tremendo ao pé da parede. O que ele queria? O que há com essa criança? A pergunta soou pela sala, e Eduardo sentiu um vazio se abrir dentro dele. O que estava acontecendo? O verdadeiro poder que envolvia Luan poderia ser a chave para a vida ou a morte, e ele percebeu que havia algo muito mais profundo em jogo. Enquanto os gritos ecoavam e o medo dominava, Eduardo se viu diante de uma escolha: proteger Luan e a verdade que ele não compreendia, ou correr o risco de perder tudo. E ao olhar para o garoto caído, o que ele não sabia era que a verdadeira história a respeito de Luan estava prestes a ser revelada. Algo tão impactante que poderia não apenas mudar seus laços, mas também decidir o destino de todos ao seu redor. O caos se intensificava, e a única certeza era que o futuro deles estava prestes a se desviar de um jeito que eles nunca imaginaram. Eduardo estava paralisado. O caos preenchia o corredor do hospital. O tiro tinha sido um eco aterrorizante, e o corpo de Henrique jazia no chão, sem vida. O cenário se tornava um pesadelo. Não! O grito de Raquel perfurou o ar, e ela se lançou ao lado do irmão. A cena se desenrolava em câmera lenta, cada detalhe cravado em sua mente. A mulher que afirmara ser a mãe de Luan estava em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpem-me, eu só queria proteger meu filho. Suas palavras pareciam vazias diante do horror que abatia a sala. Entre as sirenes distantes e os gritos de desespero, Eduardo olhou para Luan, ainda vulnerável, a vida dele pendendo em um fio. Vamos, precisamos agir. O médico gritou, determinado, puxando todos para a realidade brutal. Ele se agachou perto de Luan, mãos firmes e rápidas, o olhar fixo em salvar a criança. Mas a tensão do momento aumentava a cada segundo. Raquel tentava conter o choro, enquanto Ana observava, o coração despedaçado. Eduardo podia sentir o aperto no peito, a dor corroendo suas esperanças. Por favor, não leve mais um filho, murmurou Raquel, e o eco da fuga de suas palavras parecia perfurar suas almas. E então, em um lampejo de ação, o invasor avançou novamente. Instintivamente, se colocou na frente, o coração disparando. Afaste-se dele. O homem olhou em volta, frustrado, e então fez algo inesperado. Ele se virou para o grupo e, em um tom mais calmo, disse: Eu não sou seu inimigo. Eu vim salvar Luan. A tensão pairava no ar. A declaração do invasor era como um trovão em dia claro. O que você quer dizer? Eduardo perguntou, a raiva começando a se misturar com confusão. Luan é mais importante do que vocês pensam. Ele tem um papel fundamental na segurança deste mundo. Ele precisa de proteção e agora, mais do que nunca, você também. As palavras dele eram pesadas e carregadas de um significado que Eduardo não podia ignorar. O médico continuava a trabalhar. Todo o resto parecia se desvanecer. Luan estava pálido, seus pequenos dedos tremiam, e Eduardo nem sabia mais em quem acreditar. Raquel, em um impulso, puxou a mulher que havia afirmado ser a mãe de Luan. O que você sabe sobre isso? O que está escondendo? Eu juro que não sabia. A mulher criticou, a voz embargada. Eu só fui traída, assim como vocês. Se não agirmos rápido, todos vamos sofrer as consequências. O desespero em seu olhar parecia genuíno. Chega! Eduardo gritou, não conseguindo mais lidar com tantas segundas intenções. Agora só importa uma coisa. Vamos salvar Luan. Ele sentiu que o destino da criança estava além de suas mãos.
mas a determinação de lutar ainda pulsava dentro dele. O clima era tenso, as respirações aceleradas. E, quando o médico finalmente parou, ele levantou a cabeça, os olhos cheios de esperança. Ele vai ficar bem, mas precisamos agir agora. A afirmação trouxe um sopro de alívio momentâneo. Todos se uniram, e a ideia de um futuro se formou, mesmo em meio ao caos. Henrique, mesmo caído, se tornaria um símbolo de luta. A dor seria a semente da força. Naquele instante, o hospital, a dor e o passado pareciam menos importantes. O que importava era que eles ainda lutavam juntos. E enquanto se afastavam, sentindo um peso nas costas e um novo futuro surgindo, Eduardo sussurrou pessoalmente para todos: vamos prometê-lo. Vamos proteger uns aos outros, não importa a tempestade. E assim, com os corações unidos, partiram. O legado seria contínuo, mas a verdadeira força viria da nova família que formariam. O que viria pela frente era incerto, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Agora e só agora é sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos fazer essa comunidade crescer.